Antes de começar aqui, eu queria falar para vocês que quando eu começo a pensar em títulos, né, de palestra, eu fico imaginando como que eu posso aprender alguma coisa e colocar em prática. E muitas das vezes nós aprendemos aqui sobre manter o bom pensamento, mudar as nossas sintonias. E como que a gente faz isso? Né? Aquela receita assim, como é que eu mudo? Eu já sei, mas como é que eu mudo? E escutamos bastante que a gente tem que pensar no que a gente está pensando, mudar essa sintonia, pensar em coisas boas. Eu vou trazer aqui uma dica de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo de 8 a 9. Olha o que ele fala aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Um convite da gente meditar nessas coisas boas, né? Então ele fala que o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então o convite de Paulo é que se a gente meditar em coisas nobres, em coisas boas, a gente imediatamente vai mudar a nossa sintonia. Muito obrigada. Esse é o convite dele. Então, o tema que eu trouxe aqui é para a gente justamente, queria fazer esse convite de que, ao gente analisar como Jesus nos amou, nós pensássemos nas atitudes dele, na forma de vida dele, para que nos remetermos ao, quando nós estivermos assim, nessa dificuldade de sair da sintonia ruim, tentar conectar com alguma dessas formas para trazer a gente de volta para companhias boas, para uma sintonia melhor, mais forte. E é o convite que o Paulo faz para a gente. E então, essa passagem, né, como eu vos amei, é uma passagem onde Jesus está reunido com os seus apóstolos na última ceia, onde ele já sabe exatamente, ele já está no final daquilo que vai acontecer. Então eu fiquei imaginando que ele fez mais ou menos como a gente faz quando a gente vai se despedir de alguém, quando a gente passou um tempo, e a gente vai dar alguma instrução em casa, a gente faz uma lista, né? Olha, lixo para fora, dá comida para o cachorro, faz aquelas listas imensas. E ele devia estar falando muita coisa já. Quem já estava andando com Jesus já sabia muita coisa que ele já havia ensinado. Então, naquela última ceia, acredito eu, né, muito longe de ser o que ele fez, mas assim, um pensamento um pouco divertido. Se naquele momento ele falou exatamente isso, olha, o que ele falou completo é isso aqui. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Essa passagem está em João 15, versículo 12 a 17. Então imagina que Jesus está lá, já conviveram com ele, já deu um monte de exemplo. Mas ele fala assim, ok, é despedida. Então se nada disso eles pegaram, se eles não aprenderam nada, nem amar uns aos outros, o que eu posso falar para que eles lembrem alguma coisa que fique assim, pelo menos dá comida para o cachorro, aquela coisa, mãe, apaga a luz, sei lá, faz alguma coisa, comida na geladeira, né? Ele, naquele amor dele, ele disse uma coisa muito simples, que é o que eu queria fazer o convite hoje para a gente pensar. Já não é mais o amar uns aos outros, porque até então a gente acredita que naquele momento alguém já devia ter entendido a mensagem. Mas olha o que ele disse, como eu vos amei. Então, a última mensagem que se a gente não pegou nada, vamos pensar no exemplo que ele deu. É simples, como eu vos amei, é o que ele pede para a gente. Por isso que eu fiquei pensando, então, como foi que ele nos amou? O que é que ele deixou, então, para que essa mensagem final da despedida fosse assim tão resumida no como eu vos amei? Então, se a gente tem a dificuldade de amar uns aos outros, vamos esperar um pouquinho, a gente progredir e vamos pensar como ele fez. E se nesse fazer dele, o que a gente tira disso para o nosso dia a dia? Então, baseado nessa passagem do Evangelho, eu acabei, no final já da palestra, eu me deparei com esse texto de Emmanuel, que já está aqui, onde ele fala sobre essa questão do exemplo de Jesus. Olha que coisa linda. A lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também um restaurador da casa espiritual dos homens. Está no Vinho de Luz. O que a gente vibrar em Jesus e no exemplo dele pode fazer com a gente na nossa busca de nos melhorarmos. O quanto que a gente pode usar esse exemplo dele, de como ele amou, para trazer para a gente um aprendizado e um caminhar.
E aí a ideia foi seguindo nessa história de descobrir como ele amou, e veio uma ideia assim, a palestra vai ser no domingo, e domingo, normalmente, né, a gente visita a mãe, quando a mãe está perto, porque a minha está longe, não dá. Mas se a mãe está perto, se você tem alguém que representa, domingo é um dia, né, de família, da gente visitar a avó, alguém que tem histórias para contar. E é tão bacana sentar perto de alguém que tem história para contar. Então, o convite aqui, eu vou levar vocês a um lugar que é uma casinha muito simpática. E essa casinha, ela tem até uma direção. No século XIX, uma freira alemã, ela teve várias visões sobre a vida de Jesus e a vida de Maria. E numa dessas visões, ela viu o local onde João construiu a casa de Maria. É essa casinha que eu quero convidar vocês hoje para encontrar Maria, mãe de Jesus. E eu vou descrever aqui como ela teve a visão da casa, que eu acredito que se a gente tem dificuldade para seguir o Google, né, o Google Maps, eu acho que aqui foi mais difícil de entender essa direção. Mas alguém encontrou essa casa muito tempo depois. Então, ela fala assim, olha, Maria não vivia em Éfeso, mas não numa região rural, não em Éfeso em si, mas uma região rural nas redondezas. Tem um problema técnico, mas volta, tá? Não é efeito nenhum, assim, especial. Não fique nervosa. Nem espiritual. A gente tem um anjo lá que vai cuidar disso. Então, se apagar, faz uma prece que volta. Então, a residência de Maria estava num monte à esquerda da estrada que vinha de Jerusalém, a umas 3h30 de Éfeso. Esse monte se inclina abruptamente em direção a Éfeso. A cidade, conforme nos aproximamos dela, pelo sudeste, parece estar em terreno em elevação. Caminhos estreitos levam para o sul em direção ao morro, no topo do qual está um platô desigual, a uma meia hora de viagem. Excelente direção, né? Qualquer pessoa com um senso de direção acha essa casa. Mas, por incrível que pareça, acharam essa casa, né, em outubro de 1881. Um padre francês ele descobriu um pequeno edifício em pedra numa montanha com vista para o mar Egeu e para as ruínas da antiga Éfeso, na Turquia. Esta é a casinha de Maria, mãe de Jesus. Embora ela não seja oficialmente reconhecida como sendo local, ela é reconhecida como local de peregrinação, recebe milhões de visitantes. Ninguém pode filmar dentro da casa. E as experiências de quem visitou diz que é fantástico. E eu acredito que possa ser, pela data, por tudo, que possa ser a casa dela. De qualquer forma, a gente vai fazer caber 7 bilhões de pessoas nessa casinha para visitar Maria hoje. E a pergunta, né, eu fiquei imaginando assim, imagina que você foi então visitá-la e perguntou sobre o filho dela. E toda mãe deve ter um álbum de fotografia. Ou pelo menos uma fotinho do filho para mostrar. A minha filha tem 16 anos e a foto da minha carteira é quando ela tinha 5. Eu não sei se as mães aqui carregam foto de filhos pequenininhos e não atualiza nunca. Eu tenho que atualizar. Mas toda mãe tem uma fotinha assim, nem que for velhinha, da criança pequena, para mostrar. Né? Hoje é o telefone. Olha, meu filho. Então, eu queria fazer esse convite da gente olhar esse álbum de fotografias de Maria. E com ela, então, fazer essa caminhada de tentar um pouquinho entender como foi esse amor. Tá? Primeira foto do álbum. Esse é meu filho, né? Como eu não mostrar esse filho lindo dela? Então, esse Jesus sorridente, essa coisa fantástica, a primeira visão que deve ter colocado no álbum. Claro que é um álbum que eu também dei palpite. Então, assim, se não for o álbum de Maria, também faz uma oração, que foi o que eu achei que eu vi do álbum de Maria. Pode não ser muito, assim, perto da verdade, mas fica com a ideia, né? Vamos embalar nessa criatividade. Assim, imagina que é isso aqui. E Jesus, nessa felicidade dele, né, nesse exemplo dele, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 625, olha como eles descrevem Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo. Jesus constituiu o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Em Gênesis, escrito por Kardec, ele tem um capítulo que fala sobre essa superioridade da natureza de Jesus. E dentre elas, ele fala isso aqui que eu achei fantástico, e para mim descreve essa foto. A qualidade dos seus fluidos perispirituais ou psíquicos que lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem.
Então, ele era uma pessoa que tinha esse desejo constante de fazer o bem. Por isso, esse sorriso de Jesus. Por isso, esse bom humor de Jesus. Por isso, ele caminhava, por onde ele caminhava com essa fotografia. Né? Então, a gente vai continuar passando. E é claro que a segunda foto, o primeiro pedido que ele faz a ela faz a ele, nas bodas de Canaã, né? Quem sabe da história, mas resumidamente, o casamento, onde teria sido o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. E eu fiquei relendo a história, ela chama ele e pede para que ele ajude os noivos que estão já com vergonha, porque o vinho acabou. E a resposta de Jesus, eu acho que eles estão um pouco equivocados na data, porque a resposta de Jesus me parece que ele era adolescente. Porque a resposta que ele dá para ela, ele fala assim, que te passa, mulher, não vê que a minha hora ainda não chegou? A resposta típica é quando você pede para um adolescente, ele fala que, não, como assim? Eu não vou fazer isso agora. Mas ela sabe tanto do filho que ela fala assim, ela chama os servos e fala assim, faça tudo o que eles vão mandar. Porque ela já sabia que ele iria fazer alguma coisa. Ela já conhecia o filho. E ele tinha a hora dele, o momento dele. Então, nessa transformação desse milagre da água para o vinho, foi outra coisa interessante, que normalmente naquela época, eles ofereciam o melhor vinho no começo da festa. Depois que estava todo mundo bêbado, já podia saber qualquer vinho estava bom. Já ninguém mais prestava atenção na qualidade do vinho. Mas nesse caso, que o vinho acabou, o melhor vinho ficou para o final, porque Jesus tinha mexido naquele vinho. Então todos comentaram como que esse vinho tão maravilhoso, servido no final da festa, que festa maravilhosa, né? Tanto que a gente fala da festa até hoje. Deve ter sido o vinho. Não sei se alguém conseguiu replicar esse gosto desse vinho, mas, de qualquer forma, o vinho ainda até hoje é muito bem saboreado por muita gente. Então ela coloca, né, nesse álbum de fotos essa alegria de Jesus de servir um amigo. Né? Inclusive, essa alegria dele, eles falam que ele foi muito criticado por ele ter essa alegria, por ele gostar de um vinho, por ele fazer a festa, multiplicar os pães. Essa alegria de Jesus tinha até uma certa crítica, mas ele diz em João que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa alegria de Jesus, ela tem que nos acompanhar. E no livro Boa Nova, eu trouxe um texto, eu vou ler, e esse último texto que eu vou ler para vocês, depois a gente segue com o álbum. Nessa passagem, Simão Pedro pergunta para Jesus dessa passagem, dessa transformação da água em vinho. E Jesus explica para ele, e a explicação sobre esse milagre é muito interessante. Olha o que Jesus fala para Simão Pedro. As bodas de Canaã foram símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Esse convite de Jesus, por isso que o título, inclusive, né, ele começa falando para Simão Pedro, não conheces a alegria de servir um amigo? Simão Pedro critica essa atitude dele ter feito isso com vinho. Porque, né, a Marisa fez uma observação importante, que nesse questionamento de Simão Pedro, assim, por que ele foi fazer isso e ainda dar mais vinho, né, para as pessoas que já estavam até quase que embriagadas? E não é assim que a gente faz também com ele, muitas vezes. Questionamos a Deus, a espiritualidade, por quê? Já está chovendo tanto, por que está acontecendo mais coisa? E tem sempre uma explicação. E aqui a explicação de você servir um amigo, de você ter essa alegria no coração. Por isso aquela primeira foto com essa imagem de um Jesus que tinha essa felicidade de ajudar. Então, seguindo com essas formas de Jesus amar, ele tinha paixão. Então, por onde ele passava, ele tinha esse olhar de compaixão com os outros. Ele olhava para nós como ovelhas desgarradas e tinha essa compaixão por nós.
Então, dessas três passagens, eu queria que a gente pensasse um pouco nelas. Essa primeira passagem, né, essa primeira foto de recordação, quando ele encontra a mulher samaritana no poço, e ele tem aquele momento de ter uma compaixão, de olhar, porque ela tinha uma história difícil. E ela não era uma pessoa como mulher samaritana na época, ninguém conversava com ela. Ela era uma pessoa, ela tinha, né, tinha uma discriminação com ela e a história de vida dela também naquele poço. E ele parou para ouvir e dá uma oportunidade dela de se questionar e oferece para ela a água da vida. Então ele faz esse contato e ela também não entende por que Jesus, um judeu, estava falando com uma mulher samaritana. Então a compaixão que ele tinha por ela acima de qualquer coisa. Nessa segunda passagem, onde ele também tem a compaixão pelas pessoas doentes, né? Os milagres que ele fez, as curas que ele fez pelos leprosos, pelas pessoas que tinham até um estigma na sociedade, como ele olhava com compaixão para essas pessoas que tinham esses problemas. E nessa terceira passagem, Jesus vinha caminhando e está passando um enterro, né? Está vindo umas pessoas com um corpo, eles estão indo enterrar a pessoa. E essa pessoa é o filho de uma viúva, que ela é conhecida como viúva de Naim. Eles estavam indo para Naim para enterrar o filho dela, o único filho dela. E Jesus para e tem compaixão pela mulher, pela situação na época, que ela já tinha perdido o marido, ia perder o filho, ia ficar uma situação muito difícil para ela. E óbvio que dentro do fato dele ter ressuscitado o filho, aí são um fenômeno que a gente pode estudar e entender, a gente tem as aulas para poder estudar sobre isso, mas ele sim acorda o rapaz. E então ele ressuscita, né? Vamos colocar assim, ou seja, ele volta daquele estado que ele estava, acho que é mais próprio falar assim. E todos ficam então muito felizes que o filho voltou à vida. Então é a compaixão de Jesus naquele momento, naquela dor da mãe. Então assim, na dor da nossa solidão, com uma pessoa do poço, numa dor de um doente que pede, ele nunca deixou de atender ninguém e também de olhar a dor de uma mãe, de uma pessoa que está ali passando. Então compaixão foi uma forma também que Jesus demonstrou esse amor. Ele não tinha assim, uma agenda complicada, que ele estava muito ocupado, que ele estava indo para determinado lugar, ele não podia parar porque ele estava com uma missão e ele não ia ter tempo para ninguém que parasse ele no caminho. Ele tinha essa compaixão por todos. Ele exercitava a caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, eles descrevem como Jesus entendia a caridade. Então, são o BIP, o BIP. Ele entendia como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. São esses três itens que ele pede que a gente exercite no nosso dia a dia também. Então, quando ele olha as pessoas com suas dificuldades, com as suas doenças, eu pus a questão, vai voltar. Muita força? Vai voltar rapidinho. Essa primeira foto com a cura do cego, não só aqui é fisicamente, mas quantas vezes ele fez isso no sentido figurado da nossa cegueira espiritual, para que a gente possa enxergar as coisas. Esse momento de Jesus de nos deixar sermos curados por ele. E a pergunta que ele faz, né? O que quer que eu te faça? Ele sempre acompanhou essas curas dele por aí. Nessa parte do meio também é a cura de um paralítico também, que ele está perto de uma piscina, que ele seria curado se ele conseguisse entrar na piscina. Como Jesus tem essa caridade de olhar as dificuldades que, por mais que você queira mudar, a gente às vezes não consegue. E ele vem para dar aquele incentivo, né? Vem para olhar todos com esse olhar de benevolência, de indulgência. E nessa terceira passagem, bem conhecida, onde ele faz o convite, né, quando estão tentando apedrejar uma mulher adúltera, que quem não tivesse, então, o primeiro pecado, que atirasse a primeira pedra, o convite do perdão. Então, por que a gente precisa dessa caridade? Né? Por que a gente tem que dar essa caridade? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, porque nós precisamos mais do que ninguém. Porque quantas vezes a nossa atitude, muitas vezes impensada, fere o outro, magoa o outro. É tão bom quando alguém fala, nossa, eu te desculpo daquele dia, quando a gente pede o perdão. Então, esse convite de que a gente tem que fazer, mas é dando que se recebe, o quanto que a gente tem participação nessa troca dessa caridade. E é o que ele vem demonstrar aqui. Ele amou assim, com essa caridade, com essa benevolência, com essa indulgência, com esse perdão, a todos os momentos da caminhada dele, né? Eu trouxe um trecho que fala o seguinte: a verdadeira generosidade nasce no coração, que é capaz de olhar o próximo e o mundo com complacência e compreensão, sabendo que todos estamos sujeitos a erros, tropeços e enganos.
Era o que Jesus encontrava todos os dias, né? É a história que a gente vê de exemplo. Erramos todos os dias. Mas o mais legal é a gente levantar e fazer de novo. A gente levantar e tentar de novo. Olhar para o outro quando ele nos magoa, nos machuca e falar, uau, eu também faço e quantas vezes eu nem percebo. Né? A gente acha sempre que é difícil perdoar. Nossa, eu tenho tanta coisa, né, para perdoar. É difícil, mas e o contrário, né? E quando não é a gente que tem que perdoar? E quando a gente está pensando que nós estamos buscando o perdão de alguém? É uma outra visão. Normalmente, quando fala em perdoar, a primeira questão a gente pensa em quem a gente tem para perdoar. Mas e alguém que tem alguma coisa com a gente que também a gente gostaria que nos perdoasse? Por isso que a gente tem que ter esses dois caminhos e Jesus entendia isso muito bem. Bom, com certeza ele inspirou muita gente, né? Por onde ele passou, ele não só ajudou, como ele inspirou as pessoas a fazerem o que ele fez, como inspira até hoje, como ele continua nos trazendo aqui, reunidos em nome dele. Não mudou muita coisa, ele continua inspirando, que a gente siga o que ele fez e passe adiante, que passe para os nossos filhos. Que, né, não necessariamente citar, porque é Jesus, mas exercitar que a sua ação mostre isso, muito mais do que as palavras dele. Quantos que ele não inspirou? Né? Como ele se dedicou a isso e como ele transformou as pessoas comuns, os pescadores, esses discípulos, o que ele trouxe para a gente, que ele transformou a vida desses discípulos que o seguiram e ao longo dessas gerações, esse ensinamento desse amor maior de perdão, de benevolência que ele trouxe. Continuando olhando o álbum de fotografias dela, né? E quanta coisa no meio do caminho aconteceu que não deu para pôr no álbum. Lembre-se, era só um álbum, tinha que imprimir. Eu não sei se todos sabem o que é um álbum de fotografia, porque todos aqui são bem jovens, mas antigamente a gente imprimia as fotos. Era um álbum grande, assim, eu vou explicar que tem gente aqui que não sabe. Era um álbum grande, você tinha que descolar assim, aquela película, você colocava de volta, ficava cheio de bolha de ar, e você ficava esfregando, aí colocava as fotos, mudava de lugar, né, não ficou bom. Era enorme, né? Eu tenho uma amiga da família que ela guarda vários álbuns, ocupava um espaço tremendo com um monte de álbum. Então, esse é só um dos álbuns pequenininho. Hoje ela tiraria o telefone e a gente ficaria mais tempo para mostrar todas as fotos, né? Então, nessa próxima foto, ela vai falar sobre o perdão de Jesus. O quanto que ele caminhou perdoando. De novo, né, a questão da mulher adúltera, como ele exemplificou aquela questão do perdão, muito mais do que falar perdoe, ele fez a gente pensar. Se você não tiver pecado, aí você pode julgá-lo. De novo, trazendo a reflexão para nós mesmos. E essa outra imagem, que não é exatamente, Maria me disse, não é a imagem da cruz, porque aquela imagem ela não lembra mais daquele sofrimento dele. Ela lembra de Jesus sempre assim, essa imagem linda dele, e não aquela da cruz. Mas é só para exemplificar o que ele disse quando ele estava lá em cima daquela cruz. Perdoai-os, né, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus nos via como essa inocência, como o que a gente faz, a gente é mais ignorante do que mal. O que a gente faz, muitas vezes, não é com a maldade, porque é uma ignorância, estamos ainda aprendendo. Ele não nos olhava como uma pessoa que fez de propósito. Eu sabia que ele fez aquilo porque era de propósito. Não, né? Ele já está além daquilo. E conversando com meu marido sobre isso, eu ainda falei para ele, puxa, né, eu não falei da paciência de Jesus. E ele falou assim para mim, talvez ele não precisasse, porque ele já tinha tanto entendimento que não é que ele tinha que ter paciência, já era tão nele que ele já entendia de um jeito, então ele não tinha que ter a paciência para entender aquilo, já estava nele de ver a gente da forma como ele via. É um pensamento que ainda estou ponderando nele, mas de verdade, né, eu peço paciência porque ainda não desenvolvi as coisas, mas ele já tinha nele, então ele não tinha que ter paciência para nos entender, ele já nos entendia, como a gente era, simples, ignorantes, né, não sabia o que fazia. Esse amor dele pela gente através do perdão. Ele tinha uma presença atenta. Jesus era uma pessoa que parava para ouvir. Será que a gente consegue parar o tempo todo para ouvir o outro? Será que a gente tem todo esse tempo para realmente olhar e ouvir? Então ele tinha essa concepção, né? Essa ideia de ouvir. Essa primeira foto foi quando Jesus, então, vai ao templo ele tinha 12 anos, ele está sumido, na verdade, Maria e José o procuram. E eu não sei se quantos de vocês já perderam filhos numa loja, no shopping, no mall, mas eu já perdi minha filha na loja e é o pior sentimento do mundo, não saber onde seu filho está. E depois descobrir que seu filho está lá no meio das roupas, escondidinho, e você já chorou, já se estressou, e a menina, graças a Deus, estava só escondida dentro da loja. Nesse momento, Maria deve ter ficado desesperada também, cadê meu menino? Só que ele estava num lugar mais nobre, né? A minha se escondeu no meio das roupas.
Ele se escondeu no templo. E não só ele estava dando explicações, mas ele também ouvia. Ele foi ao templo não só para ensinar, ele foi ao templo para ouvir. Ali tinha um diálogo, ele fez um tempo para ouvir. E como criança, a humildade dele de ir a um templo e ouvir, não só para ensinar. Ele não foi com a intenção de, eu sei tudo, senta aí que você vai me ouvir. Foi uma troca. Essa foto do meio é quando ele se encontra com Nicodemos. Quando Nicodemos, então, vai à noite procurar por Jesus e vai fazer perguntas a ele. Ele tinha muitas dúvidas e Jesus simplesmente o encontra e responde as coisas para Nicodemos. Como Nicodemos queria saber como é que um homem poderia nascer de novo, se ele tinha que voltar para a barriga da sua mãe, e Jesus então explica para ele claro que todas essas atitudes de Jesus, elas são ao mesmo tempo. Não é? Ele não usou uma coisa de cada vez, ele usou todas com todos ao mesmo tempo. Então ali, lógico que ele tinha uma compaixão, um entendimento, uma paciência, mas o escutar daquela dúvida daquele amigo. Quantas vezes alguém liga para a gente, eu queria uma opinião sua, e às vezes, será que a gente tem aquele tempo para parar e ouvir? A dúvida do amigo, deixa de bobeira, né? Isso aí que você está pensando, nada a ver. Então Jesus não, ele sentava e ouvia atentamente o que a pessoa tinha a dizer. Essa terceira foto é quando ele encontra com 2 de seus discípulos. Jesus já tinha então sido crucificado. 2 discípulos estão caminhando e Jesus os encontra. E os 2 estão conversando e Jesus se aproxima. E eu consigo imaginar assim, né? Ele atentamente, em vez de chegar e falar, né, sou eu, Jesus, eu estou aqui. Não, ele foi acompanhando os 2 discípulos para ouvir o que eles estavam falando. E os discípulos estavam inconformados pelos últimos acontecimentos. E quando Jesus os aproxima, eles falam assim, Jesus está muito calmo, eles não o reconhecem, e Jesus fala assim, nossa, mas por que vocês estão assim? E eles falam, você não sabe o que aconteceu? Onde você estava? As últimas notícias, né, de Jesus? E Jesus então segue não falando nada, que é eles vão caminhando, chega a um determinado ponto, a história é bem longa, vale a pena ler, mas chega a um determinado ponto que os discípulos o convidam para entrar e comer com eles, e Jesus fala, não, acho que não, mas acaba ficando. Só nesse momento, quando eles vão partir o pão, que Jesus conversa com eles, é que eles se dão conta, né, que era Jesus que estava caminhando o tempo todo. Então, essa questão da amizade, do companheirismo, de você ouvir as pessoas que estão no seu caminho, ou encontrá-las no caminho que elas estão, entender que elas estão naquele momento. Jesus podia falar, vocês são meus discípulos, vocês não sabiam o que ia acontecer depois da crucificação? Por que vocês estão andando assim? Desse cuidado dele, no ouvir o que ele ouvia e como ele ouvia. Né? Quando ele passava, um cego o chamou, filho de Davi, ele para tudo e vai ao encontro. Esse cuidado, essa atenção de Jesus ao ouvir quando a gente o chama, né? Em determinados momentos, diferentes momentos. A criatividade de Jesus. A gente tem no Evangelho cerca de 40 parábolas. Haja criatividade para montar parábola, né? Eu não consigo montar uma historinha assim, bonitinha. E ele tinha uma criatividade, uma forma de explicar coisas, né, para a gente que não entendia antes, agora está tentando entender. Algumas ainda são tão difíceis da gente compreender o que Jesus queria dizer. Mas ele era assim, um gênio literário. Então, eu acredito que Maria colocou aqui para lembrar que ele era um bom contador de histórias. E o quanto que a gente aprendia com essa forma dele amar, contando histórias, para não apontar, para não dizer, vocês, né? Você não faz isso, não. Ele conta a história, a gente se põe dentro da história e concorda, não concorda, escuta de novo depois de um tempo, fala, puxa, eu achei que era isso, agora é outro, eu vi a história de um lado, agora eu vejo do outro. Então, essa criatividade dele de usar da palavra para nos ensinarmos a pensar um pouco melhor, com a ignorância que a gente tinha naquela época e hoje ainda temos, óbvio, muita dificuldade de entender essas parábolas. Então, 3 parábolas aqui, que eu achei que ela gostou dessas parábolas, acho que foi a preferida de Maria, mas com a intenção de mostrar nessas parábolas um amor maior, um amor ágape, porque o Evangelho no Antigo Testamento, tinha vários termos para a palavra amor, e eles se baseiam em 3 termos, que é o ágape, o philos e o eros. São 3 tipos de amor diferentes. Né? O eros é um amor mais físico, o philos é um amor mais de amizade, e o ágape é o amor maior, é uma coisa além disso tudo, é um amor incondicional. É aquele amor até os 15 anos de idade, para quem tem filho de 15 anos. Não, com 16 a gente volta a amar. Era só até os 15.
Gente, aquele amor incondicional, porque a gente ama para sempre. Um filho a gente ama para sempre. Esse amor de mãe é para sempre. É um amor utilizado como recurso divino para a gente amar. Como a Marisa diz, aqueles bebês cor-de-rosinha que chega, que a gente ama. Ama incondicionalmente e vai amar sempre, né? Ama demais. Então, essas 3 parábolas falam desse amor ágape, desse amor além, desse amor incondicional. Essa primeira é do samaritano, né? Que ele está ele é assaltado e aí passa um sacerdote, passa um judeu e ninguém o ajuda. E quem vai ajudar, né? É justamente nessa forma de que a gente não tem que estar num certo, você está tão envolvido, né? O próprio sacerdote que passou, você acha que você já está tão espiritualizado e você não consegue ver para ajudar seu irmão, o outro não pode por uma questão de preconceito, e, no entanto, né, o que vem, o samaritano, e ajuda aquela pessoa que está ali, caída, precisando de ajuda. Isso é amor incondicional. Ajuda a pessoa que você não sabe quem, nem a pessoa que está caído ali. Não é? Se uma pessoa passa mal, ninguém vai socorrer e perguntar qual é a religião ou qual é a preferência da pessoa para ajudar. Está além, a gente vai ajudar porque a gente quer ajudar aquela pessoa. E não necessariamente porque a gente vai ajudar o condicional. Só vou ajudar se, né, aquela pessoa me der alguma coisa em retorno. Essa segunda passagem também, essa foto, é o filho pródigo, é o pai recebendo o filho pródigo, que é uma parábola que me toca particularmente, porque eu sempre tive muita dificuldade em entender essa parábola, não que eu já consiga, mas ainda, né, caminhei bastante. Porque essa parábola, para mim, ela tem 3 lados, que a primeira é, né, não sei se todos devem estar familiarizados com a parábola, mas é a história de um filho, ele tem 2 filhos, um que quer sair, quer toda a herança dele, quer sair, aproveitar o mundo, e o outro filho que fica com ele, e depois esse filho que foi, gasta tudo, né, uma coisa assim, aquelas bem rapidinho história, o filho volta, e o pai o recebe, super feliz, dá uma festa. E por muito tempo eu pensava assim, nossa, que legal, o cara foi, gastou dinheiro, viveu, voltou e está tudo bem. Aí depois resolvi, fiz as pazes com isso, entendi que foi uma opção dele, ele não teve uma história muito legal e voltou para o pai. Depois eu falava, poxa, mas e o que ficou? Que não viveu nada e ficou lá e também, né, o outro irmão volta e a festa é para o irmão? Como assim? Até quando eu fui pensar que essa parábola não é sobre os filhos, a parábola é sobre o pai, né? É o pai que, na comparação com Deus, nos recebe de braços abertos em qualquer situação da vida. A gente indo, a gente ficando, a gente se dando mal ou ficando, ele estava sempre ali. E estava tudo disponível para os 2 o tempo todo. Então, só um pai muito amoroso consegue nos receber de volta como Deus, depois de tudo que a gente faz. E dar de novo chances, né, de outras vidas, de outras experiências, de sair do Brasil e vir para cá, 2 encarnações numa só. A gente vai, né, tentando viver num país que não é uma cultura diferente, uma língua diferente, amigos novos. Aqueles também que a gente fugiu de parente, chega aqui, o amigo é igual. Aí você fala, nossa, achei que estava livre daquele parente. Não, né? Então, tudo isso, esse amor incondicional, que mostra dessa receptividade do pai. E o terceiro é o óbolo da viúva, daquela viúva que vai lá, todos davam a colaboração, né, dentro do templo, e ela vai com uma moedinha, e ela doa aquela moedinha dela, e todos ficam horrorizados, porque não é como, né? Todo mundo fazia questão de mostrar que dava, e ela só tinha uma moeda. E num dos livros, acho que não sei se é do Boa Nova, eles falam de uma outra pessoa que deu mais, porque a viúva ainda tinha uma moeda para dar. Mas tinha uma pessoa que limpou o templo. E essa pessoa não deu dinheiro, ela deu dela. Ela deu o que ela tinha, que foi limpar aquele templo. Então, a viúva deu tudo que ela tinha, mas a pessoa que varreu deu dela. Então, com o convite dessa caridade, de dar da gente, o que a gente tem, porque todos nós temos. Hoje eu recebi tanto abraço, eu vi tanta gente se abraçando, quanta coisa a gente deu e recebeu hoje aqui. Né? É esse o convite dessas parábolas, desse amor incondicional. Porque ninguém hoje parou, eu não vi ninguém parando e falando, peraí, eu só vou te dar um abraço se você me der um bolo. Não vi ninguém. O que você trouxe aí? A coxinha pediu. Ah, então falando, tá, a coxinha quem pediu. Eu dou a coxinha, você me dá um abraço. Não. Mas então é isso, essa criatividade dele de mostrar pra gente as histórias que ele contava. O respeito de Jesus a tudo e a todos, o respeito à natureza que ele tinha. No Evangelho, várias passagens onde ele ia, né, o mar, o monte, ele deu o sermão do monte na natureza, céu aberto, ele não foi para um templo. O quanto ele tinha esse respeito
pela vida, por tudo. Nessa época, as crianças não tinham nenhum líder religioso se dirigia às crianças, né? Me falaram que as crianças antigamente não tinham muita participação. A gente assim ficava mais separado, né? Eu acho que era até mais, quando eu era criança não era tanto, mas a gente sabe que as crianças não tinham muito lugar assim com adultos, crianças não participavam. E nessa época então muito menos. E Jesus vem convidar o quê? O reino dos céus são das crianças. O convite para despertar, para que a gente olhasse para aquelas crianças. Não tinha uma discriminação. Para ele, todos nós. Inclusive, ele usa que aquela parte da criança, da inocência da criança, a gente tem que ter para a gente poder continuar a nossa caminhada, para que a gente possa um dia encontrar esse reino dos céus que está em nós mesmos, essa alegria da criança. Talvez seja esse o convite, da gente achar na gente essa coisa da criança, da inocência, né? As crianças vêm aqui, elas sobem, elas não estão preocupadas. Sobe no palco com uma naturalidade, né? A gente sobe aqui e fala, nossa, né, que eu vou falar lá em cima. Sobem aqui, cantam e dançam. Apresentação maravilhosa do menino aqui hoje. Que coisa deliciosa ele subir aqui. Então, as crianças, esse convite de ter as crianças perto da gente. Quando Jesus cura leprosos, né, eles eram... Quem tinha um problema na época tinha que ficar totalmente isolado, ninguém tocava, ninguém encostava. E ele veio e tocava os leprosos. Não tinha essa discriminação com ele. E a mulher que sangrava há mais de 12 anos, também que era considerada impura, que não podia ter contato, ele vem e mostra, não, são todos bem-vindos, todos somos ovelhas do Pai. Então, esse convite do respeito a tudo e a todos, assim ele amava também. A lealdade de Jesus. Imagina, né, você ter pessoas que andam com você, que confiam no teu trabalho, que sabe quem você é. Ele tinha os seus apóstolos com ele. E, de repente, um dia, que ele achava que, assim, depois que ele perguntou se amava 3 vezes, né, e o cara fala, te amo. Depois que o bicho pega, o cara fala, nunca ouvi falar de você. Como será que a gente age com um amigo que faz assim com a gente? Difícil a gente pensar. Não, está tudo bem, eu sou seu amigo. E, no entanto, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro nega 3 vezes. O que ele faz? Ele continua leal a Pedro. Porque não só ele entendia Pedro, como ele via o que Pedro ia fazer. O que a gente ia aprender através de Pedro? Então, essa lealdade a seus discípulos, a lealdade àquilo que ele acreditava. Essa lealdade não só aos seus discípulos, mas a lealdade com Deus, com o Pai. Na hora mais difícil de Jesus, ele clama, ele fala, Senhor, deixe que esse cálice passe dos meus lábios. No entanto, não como eu, mas como você deseja. Consciente de que a vontade do Pai tinha que ser maior que a dele. Eu acho que, eu vou dizer aqui, não sei se é mais difícil, mas imagine que perdoar é difícil, mas falar para Deus, Pai, faça a sua vontade, não a minha, é difícil pra caramba. Para mim, pelo menos. Como dói você falar, não, está doendo, mas faça a sua vontade. Não, me tira dessa, né? Eu não quero viver isso aqui. Aí você passa, chega lá na frente e fala, nossa, ainda bem que eu passei, porque eu não teria feito a melhor opção para a minha vida. Então, essa lealdade que Jesus tinha de saber que o caminho do Pai era melhor para ele, mesmo no que a gente achava que era o pior e o fim dele. Né? É óbvio que o conhecimento dele era mais amplo, mas há de se acreditar que muitas vezes a gente, né, pergunta isso, nós mesmos, é isso mesmo? Então, era esse o plano que o Senhor tinha para mim. Minha irmã sempre falava, quando eu, né, ligava para ela, que eu contava algum problema daqui, ela falava assim para mim, olha, eu não sei. Eu falei, você acha que isso aconteceu só porque eu mudei para cá? Ela falou, não, eu acho que você passaria aqui no Brasil também, não é porque você está aí no Brasil. A gente passa onde a gente está, onde a gente tem que passar. E muitas vezes não é onde a gente quer estar. Então, essa lealdade de entender o próximo, entender que a gente está onde a gente está, porque estamos no lugar certo pela vontade do Pai. Jesus tinha essa noção. Tudo bem, o álbum de fotografias está indo, né? Está bonitinho. Ele tinha o confronto de Jesus, como ele fazia para... Nesse relacionamento, né, de confronto, que não é fácil muitas vezes, você ter que tomar um partido, você ter que tomar uma posição de coisas na vida, ou conversar com amigos, assuntos que são tão difíceis, como que Jesus amava nesses confrontos? Como ele fazia para conseguir ficar na verdade, dizer e fazer aquilo, expressar aquilo que ele achava? Então, nessas 2 fotos, nessa primeira foto seria Jesus no templo, quando ele vai visitar o templo, estão os mercadores fazendo uma feira lá no templo e ele ficaria irritado.
Não dá para imaginar que Jesus, né, chegou irado e quebrou tudo, irritado, bravo. Não era nesse sentido que ele chegou quebrando tudo. Vamos lembrar que Jesus já era bilhões de anos antes. Então, naquele momento, ele não pode ter tido essa noção, essa expressão de raiva como a gente teria de quebrar tudo. Mas sim que ele teve aquele momento de não concordar com aquilo e teve que tomar uma atitude para que aquilo que ele acreditava, que o templo não era um lugar de comércio, ele poder expor aquilo de uma forma dura, uma forma firme, sem agredir ninguém, sem magoar ninguém, sem ofender ninguém, o cuidado que ele tinha nesse confronto. E a outra foto, quando ele então está para ser preso, onde os soldados vêm para levá-lo, e Pedro, muito leal a Jesus, tira a espada e fala, eu vou resolver, e corta a orelha do cara, né, do centurião que vem. E Jesus fala, não. Né? Jesus, na hora, recompõe aquela orelha e fala, não, a gente não vai fazer conflito desse jeito. Eu não vim ensinar isso, né? Embainha essa espada. Não é assim que a gente vai fazer. Vamos sim, né, fazer o que precisa fazer sem a violência. E quantos líderes, Gandhi fazia isso, é a não violência, né, a resposta da não violência. Né? Quantas pessoas passaram por aqui que fazia isso, esses líderes que usaram essa técnica de Jesus da não violência mais forte para expressar o que ele sentia. Então a gente não tem que sair por aí com essas atitudes explosivas para poder provar nada para ninguém. Ele conseguia fazer dentro da verdade, dentro daquilo que ele acreditava, mas com respeito, né? De novo, com tudo aquilo que a gente já viu, com a compaixão, com a caridade, juntos. Elas andam juntas, todas essas formas de amar. Então, pensando em tudo isso que né, fui colocando aqui, foi aparecendo, fui olhando as atitudes de Jesus, eu cheguei na passagem onde Paulo vai falar sobre o amor ágape, que é esse amor incondicional. Vocês já conhecem, tem a música, mas eu queria fazer um convite para quando a gente fosse ler junto essa passagem de Paulo, vocês imaginassem, foi assim que eu vi, que se Maria tivesse que falar, me descreve o seu filho, ela utilizaria essa passagem de Paulo para descrever Jesus. Então, vamos olhar essa passagem, cada passagem, se não descrever quem ele foi, em cada uma dessas palavras de Paulo. O amor é paciente, é bondoso. Imaginando que ele está falando de Jesus, só de Jesus. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Exatamente, em cada palavra de Paulo, eu tenho a impressão que ele descreveu o que Jesus viveu. Toda a vida de Jesus está aqui. Tudo que ele fez, como ele amou, como ele viveu, ao final, tudo suporta, né? Tudo crê. Essa coisa maravilhosa que ele nos ensinou, de como a gente pode levar isso adiante. E a gente lê tudo isso e fica achando, mas era Jesus, né? Eu não sou Jesus, está tão longe. Nossa, está tão longe, eu não consigo fazer isso ainda. É claro que a gente não consegue. Ele sabe que a gente não consegue. Mas acho que querer fazer. Por isso a gente está aqui. Eu tenho certeza que a gente está reunido aqui querendo fazer isso. Não tem uma outra forma da gente aprender. A gente tem vontade de fazer. E ele vê em nós essa semente que vai virar uma árvore maravilhosa. A gente vai conseguir fazer. Então é claro que estamos, sim, né, muito mais perto do verme do que do anjo, mas já andamos muito. Olha como a humanidade realmente já, em termos de a própria posição da mulher, quantas coisas já são melhores. A televisão tenta provar para a gente todo dia que não. Mas eu acredito que a gente tem muita coisa para comemorar, muita coisa boa que já acontece. Então, tudo isso aqui, a gente fica pensando que não é possível, e eu trouxe para a gente pensar um pouco como é essa caminhada nossa, um trecho de Lázaro, que é o Lázaro que Jesus ressuscita, né, do sono, irmão de Marta e Maria. Ele dá uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E o título dessa passagem, no capítulo 11, chama-se A Lei do Amor. E isso dá uma esperança tremenda para a gente entender de onde a gente vem e para onde a gente vai com esse amor todo de Jesus. Ele fala assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. A gente só tem instinto, não dá ainda para pensar nesse amor.
né? Nós somos só instintos. O homem mais avançado e corrompido só tem sensações. A gente, então, já não tem mais só o nosso instinto, a gente começa a ter umas sensações, já começa a entender um pouco do que é esse amor, né? Mas ele fala que o mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, na nossa caminhada, a gente vai saindo do instinto para uma sensação, para um sentimento, a gente vai amar. E a escolha. Amor é escolha. É uma sementinha que a gente tem dentro da gente que, se a gente regar, ou se a vida regar e a gente deixar, ela vai brotar. A gente vai conseguir dar amor. A gente consegue. Hoje aqui, isso aqui foi amor. A gente conseguiu exercitar essa coisa gostosa aqui. Corações por todos os lados. E eu vou trazer para vocês um vídeo que mostra como a gente não só pode, não só deve, como pode, como a gente já faz muitas dessas ações de Jesus e a gente nem percebe. Ele é um vídeo que foi circulado no Natal. Então, a gente não está ainda muito longe do Natal, ou estamos adiantados para o Natal. Do mesmo jeito que você veja, ou estou adiantado ou atrasada, vejam o comercial, porque é a mensagem que eu quero que a gente saia daqui sabendo que a gente já caminhou e a gente pode fazer, tanto ou mais quanto ele, porque ele disse que a gente pode. Vamos deixar essa luz de Jesus, né? Ele está dentro da gente, ele está aqui dentro. Vamos deixar que esse amor brilhe, que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Muito obrigada pela atenção de vocês.